Há sim felicidade após o luto. Há felicidade no luto porque quem carrega a minha dor sou eu. Não é ela que me carrega. O Pedro Emanuel estará sempre presente, sempre no meu coração. Hoje no especial Amar Viaja, vamos contar uma história de luto e superação. A gente está aqui com a Jaque, uma mãe que perdeu sua casa e seu filho num desabamento após chuvas intensas aqui no Rio. Ela vai contar tudo o que aconteceu. Jaque, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. Sei que você adora o programa. Fiquei muito feliz de ter dado certo a nossa gravação. A tua história é uma história de muita resiliência, fé e amor. Então, acho que vai ajudar muita gente. Jaque, você e o Pedro, seu filho, eram muito próximos, porque ele era seu caçula. O seu filho mais velho tinha 16 anos na época do ocorrido. Daí um dia você foi acordar o Pedro para ir à escola e você percebeu que ele estava com uma febre muito alta. Daí você esperou. Queria saber se a febre cedeu e se ele ficou melhor. Realmente a febre dele estava muito alta e persistente, né? Não estava baixando com remédio, ficou bem alta, quase 40 graus de febre. Bom, diante da piora, vocês acabaram levando ele para o hospital mais próximo, só que ele precisou ser internado. Daí o que aconteceu a partir dessa internação? Em primeiro momento fomos para a UPA, né? Da UPA ele foi transferido para o hospital, que tinha uma pediatria melhor para receber ele, e aí veio o primeiro suposto diagnóstico de uma endocardite, né? E foi evoluindo para uma septicemia, e ele ficou ali bastante dias, né, com essa infecção bem alta e ela não estava cedendo. E aí o quadro do Pedro era considerado um mistério pelos médicos e extremamente preocupante. Só que de um dia para o outro aconteceu um milagre. Conta pra gente qual era o estado dele nesse momento. Então, ele estava mal, ele ficava o dia inteiro na cama, na maca do hospital, e ele falava para mim que não aguentava nada, que a barriga dele doía muito. E da noite pro dia, cessou tudo. As infecções sumiram, ele acordou bem, pedindo para tirar os aparelhos, tirar tudo que queria brincar. Misteriosamente, da mesma forma que veio, ela A febre baixou? Tudo. E os médicos não sabiam explicar? Não. Quando o Pedro estava no hospital, que ele passou muito mal, com a febre muito alta, você acabou chamando uma pastora para ver ele. Daí você foi no banheiro e o Pedro confidenciou algo para ela. O que ele disse, Jaque? Ele falou com ela: tia, quando eu for sentar na mesa com Jesus, a minha mãe vai ficar triste? E aí ela me disse que ficou um pouco assustada, normal, né? Aí ela falou que conversou com ele porque ela queria saber o que estava acontecendo. Ela falou: vai, eu também vou ficar muito triste quando você for sentar na mesa com Jesus. Aí ele falou: ah, tia, mas não deixa minha mãe ficar triste, não. Porque Jesus falou pra mim que tá vindo me buscar pra sentar na mesa com ele. Mas eu não quero que minha mãe chore. Cuida da minha mãe pra mim. E foi algo assim, né, que eu fiquei sabendo só depois. Eu não fiquei sabendo daquele momento do hospital, mas eu me lembro que nesse dia, quando eu saí do banheiro, porque eu não deixava ele ficar sozinho, muito preocupada, né? Uma infecção estava muito alta. Eu me lembro que quando eu saí, a pastora estava chorando. E ele estava rindo. E eu perguntei: o que está acontecendo? Aí ela falou: não é nada, não é nada. Ele falou que não era nada. E depois que ela me contou que isso tinha acontecido. Então ele, realmente, Jesus visitou ele lá naquele hospital. E foi depois disso até que ele ficou melhor, né? Ele ficou curado. E como é que você reagia com essa fala dele, quando a pastora te contou tudo isso? Porque isso não é comum. Quantos anos ele tinha? Ele tinha 7 anos. Não é uma coisa... Não é uma coisa comum em nenhuma idade. Não. Mas como é que você reagia como mãe, assim? Como eu fiquei sabendo isso só depois, né, do acidente, ela só me contou isso depois, muita coisa começou a fazer sentido pra mim. Aí eu comecei a entender o porquê que ele me falava insistentemente. Eu acho que de alguma forma ele queria me preparar, né, para o que estava acontecendo. E ao mesmo tempo que é difícil, né, é uma coisa muito linda, porque eu particularmente tenho muita fé em Deus. E eu acredito sim que Deus fala, porque Ele fala comigo, né? Então foi algo assim que me consolou, né? Me consolou. Quando o Pedro teve alta, ele começou a fazer alguns comentários preocupantes para um menino da idade dele, tão jovem, né? Eu queria saber
Quais eram esses comportamentos? Então, ele começou a falar muito que ele queria ver Jesus, né? Que ele queria ver Jesus, que ele queria sentar na mesa com Jesus. Ele também fez algumas perguntas, e se morrer doía e tudo mais, né? E isso me deixou bem preocupada como mãe, porque não é normal, né? Ele falava muito insistentemente nisso, até que um dia eu perguntei a ele, né? Eu falei com ele que para ver Jesus a gente precisava morrer, né? E foi aí o meu susto. Que aí ele falou para mim: mãe, mas se para ver Jesus tem que morrer, não tem problema, eu morro. Mas do nada? Ou ele começou a ver filme, ler? Isso foi uma coisa do nada? Do nada, desde que ele veio do hospital. E como é que você reagia quando ele falava essas coisas tão inusitadas para você? Eu achava assim, eu ficava feliz pelo amor dele a Jesus, que isso é uma coisa que a gente sempre ensinou lá em casa, mas muito preocupada, porque, né, não é normal uma criança insistir tanto, principalmente depois que eu já tinha falado com ele, né, que para ver Jesus tinha que morrer, e ele mesmo assim insistia, e eu fiquei um pouco preocupada, né. Jaque, esse comportamento se intensificou. E o Pedro começou a agir como se ele estivesse se despedindo das pessoas. Como é que foi esse período? Olha, foi muito difícil, porque a princípio eu imaginava que talvez seria porque ele passou dias muito difíceis lá no hospital. Tinha uma peça na escola que ele sempre fazia o Jesus, né? Ele tinha um cabelão. E ele começou a falar para a professora que ele não ia fazer a peça. Inclusive, ele falou até com a professora que ele queria ver Jesus. E ela também falou com ele, né? Que para ver Jesus tinha que morrer, ele era muito novo, né? Ainda tinha faculdade, muitas coisas para fazer. E ele falou a mesma coisa com ela, que se para ver Jesus precisasse morrer, então ele morria, que não tinha problema. Daí uma noite você teve uma conversa com o seu marido, né? Sobre a tua preocupação. E aí no dia seguinte a vida de vocês mudou completamente. Sim. Queria que você contasse o que aconteceu dia 8 de março de 2018. Então conta. Eu levantei pela manhã, naquela noite tinha chovido muito, muito. E eu levantei pela manhã para colocar eles para a escola. Só que quando eu olhei da varanda, a rua tava com muita água, não tinha como estudar. Tipo aquelas tempestades. Sim, choveu muito, muito, muito. E como eu moro na região serrana, Petrópolis, todo mundo sabe que lá chove, né? Muito, copiosamente. E eu me levantei, vi que não dava para colocar eles para a escola. Ele estava dormindo, eu nem acordei. Falei com meu filho mais velho, né? Para não acordar ele, porque senão ele ia querer ir para a escola. Ele era muito estudioso, não gostava de faltar. E aí eu falei com meu filho: filho, vai deitar, porque não tem como sair. Aí a gente tinha uma cachorrinha, a Suzy. Ela estava chorando, aí ele levou ela pro quarto e ficou deitado. E aí eu fui pro meu quarto. Fiz uma oração. Eu acho que a gente estava sem TV, sem internet devido às chuvas. E eu me lembro quando eu acabei de fazer aquela oração, pedindo a Deus para guardar, né, todo mundo. Eu deitei na minha cama e falei: eu vou assistir um filme no meu celular. E eu coloquei o fone no meu ouvido. Quando eu coloquei o fone no ouvido, eu imaginei: eu vou abaixar, porque se o Pedro me chamar eu não vou ouvir. Nisso que eu abaixei o volume, eu escutei um barulho muito forte, sabe? Como se tivesse mesmo aquele chiado muito alto. E eu levantei. Quando eu levantei, que eu cheguei no corredor, a casa caiu na minha cabeça. Literalmente? Literalmente. Tenho cicatriz pelo corpo, na minha cabeça, caiu literalmente. E nesse momento quem estava na casa? Tava eu e os meus 2 filhos, meu esposo estava trabalhando. Tá. E quando eu olhei pra frente, o meu filho mais velho estava imprensado, com tudo em cima dele. Move, telha, pedaço de pau, né? E ele começou a me gritar. E eu me lembro que foi Deus que deu força, assim, porque eu comecei a tirar aquelas coisas de cima dele e consegui tirar ele. Passamos por cima dos móveis, só que quando eu acabei de passar por aqueles móveis, que eu olhei pra frente, não tinha mais cama do Pedro Emanuel. Não tinha mais nada ali. E eu me lembro de abaixar e começar a cavar aquela terra com a minha mão, cavando, cavando. Tentando tirar ele dali, e gritava ele: Pedro, Pedro, a mamãe, Pedro, fala com a mamãe. E não tinha resposta. E aí eu falei: meu filho, vamos sair, procurar ajuda pra alguém tirar ele daqui. Só que eu não sabia o que tinha acontecido. Eu tomei uma pancada muito forte na minha cabeça, então eu tava tonta. E eu passei por cima da casa, mas eu não notei que eu passei por cima pelo telhado da casa. E quando eu desci, já tava vindo muita gente, sabe? Os vizinhos chegaram muito rápido. A dos vizinhos não caiu? Só... Caiu a minha, a de uma vizinha,
que também ficou soterrada, mas graças a Deus ela saiu com vida. E danificou mais algumas casas. Foram, no total, acho que 5 casas atingidas. E nessa aflição toda, em algum momento, você imaginou que o Pedro estivesse embaixo desses escombros? Quando eu olhei ali, né, na minha mente vinha a morte. Mas eu me lembro que quando eu desci para procurar ajuda, eu me ajoelhei na rua. E eu falei com o Senhor, fiz uma oração, falei, Senhor, os meus olhos viram morte. Mas tu tem o poder de guardar ele em vida e ainda que ele esteja morto, eu creio que o Senhor tem poder para ressuscitar. Mas, se o Senhor não ressuscitar ele, se o Senhor decidir levar, eu vou continuar te adorando do mesmo jeito, porque eu não adoro a Deus pelo que ele faz por mim. Eu adoro ele por quem ele é. Já que depois que você conseguiu a ajuda dos seus vizinhos para tirar o seu filho de lá, você foi procurar teu marido. Sim. E aí você percebeu que você estava muito machucada e você recebeu a pior notícia da sua vida. Qual era o estado do Pedro? Ele tinha falecido, né? E Deus, ele foi assim tão bom. E pode parecer um pouco assim contraditório, né? Mas eu acredito que o Pedro cumpriu o propósito dele aqui na Terra. Mas Deus foi tão bom que ele morreu soterrado, mas ele não teve um arranhão. Sabe, ele não quebrou nada. E nem se sujou de lama. Porque ele estava todo enrolado no edredom. E não deu tempo, sabe, dele se molhar, nem dele se sujar. Mas então o que causou a morte, Jaque? Então, o que o laudo diz que foi uma asfixia mecânica, que é o que acontece, né? Quando a criança morre soterrada. E ele não tinha machucado, ele não ficou roxo também durante o velório. Ele estava dormindo. Jaque, logo depois disso, você acabou engravidando do seu filho mais novo. Sim. Como é que foi esse sentimento? Como é que foi para você se reerguer depois dessa tragédia na sua vida? Olha, foi através de muita conversa com Deus. Muita conversa com Deus. Através de muita ajuda da minha família, do meu bispo, que é um homem muito abençoado, que tomou a minha dor como se fosse dele. E através de muita vontade de continuar, né? Porque no primeiro momento eu achei que eu não ia aguentar. A dor era tão forte que eu imaginei que eu ia morrer mesmo, de dor, sabe? Através da fé, sabe, em Deus, a gente continuou e Deus foi bom. Deus me deu mais um filho que não tira a dor do outro, né, que eu perdi, mas que tem trazido muita alegria, sabe, para casa. Inclusive ele é muito parecido com o Pedro, muito bagunceiro e tem trazido muita alegria, sabe? E aí você acabou mudando, vocês reconstruíram a casa. Como é que foi a sua vida a partir de tudo isso, desse desastre? Então, a gente alugou uma casa. Nos primeiros 2 meses eu fiquei na casa de uma pessoa que é da minha família, né, que é a Catarina e seu Fernando. E depois a gente alugou uma casa e fomos morar. Lá onde a gente morava não pode mais construir. E você perdeu tudo? Tudo. Jaque, o que você diria para pessoas assim como você que foram vítimas de um desastre natural e de uma fatalidade como a que você passou, incêndio, pessoas que faleceram dessa forma, o que você diria? Eu diria para não desistirem, não deixar que a dor carregue elas, mas que elas carregam a dor. Dá para viver e dá para ser feliz. Eu sou uma pessoa extremamente feliz, extremamente alegre, porque eu confio em Deus. Então eu sei que Deus não faria nada para me machucar. Tudo que aconteceu foi porque tinha que acontecer. E para cada pessoa que está sofrendo, né, principalmente nesse momento de pandemia, onde tantas pessoas, né, se foram, viva por elas e viva por aqueles que foram. E aprender a saber que a dor ela vem, mas ela passa. Eu costumo dizer que eu ainda sofro, eu ainda choro, eu ainda tenho os meus momentos difíceis, é meu filho, vai ser para sempre. Mas eu choro com entendimento e eu sofro com entendimento. Então, se essa noite eu choro a noite inteira, eu sei que amanhã, quando eu levantar, há uma possibilidade de uma alegria. Depois de tudo que você passou, o que virou o significado de amar para você, Jaque? Por mais que hoje eu não esteja com meu filho e tenha passado por isso tudo, o meu amor segue igual ou até maior. Por tudo aquilo que ele foi, por tudo aquilo que ele me ensinou, por tudo aquilo que ele me deixou. Sabe, amar é superar. Amar é entender que tudo que acontece com a gente tem um propósito.
Obrigada mesmo. Sei que você não mora perto daqui, mas quando a gente soube que a gente vinha para o Rio, eu quis muito gravar com você. Não há palavras que a gente possa dizer para alguém que perdeu um filho, porque isso não é a lei da vida. Mas o que eu posso desejar a você e a sua família é que vocês tenham um caminho de muita luz, de muito amor, Amém. de muita paz, de muita felicidade. E se é que eu posso me atrever a dizer alguma coisa, é que o seu filho vai estar sempre olhando por vocês. Obrigada mesmo. Eu vou te dar meu livro da minha história com a minha filhota, espero que você goste. Muito Te obrigada. desejar muito boa sorte. Obrigada, viu? Eu que agradeço estar aqui. Se você tem uma história para compartilhar com a gente, escreve no amarmaternidade@gmail.com. Nós estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever, se está inscrito. Vai lá, deixa seu comentário, sugestão, eu leio e respondo tudo. Estou te esperando no próximo programa. Tchau!